certo assim. É, maravilha. Então vamos lá. Acho que já está gravando, né? Então vou começar aqui apresentando brevemente o projeto, né? Esse projeto do Fala Mulher. Não, é isso mesmo. Eu fiquei nervosa, gente, vocês perceberam? Respira fundo. Ah, Fiquei vamos nervosa em frente. com esses atrasos. Mas está tudo bem. Então, no nosso projeto aqui do Fala Mulher, a ideia é exatamente dar vozes a nós mulheres, dentro, né, dentro das terapias contextuais. E então estamos aqui com a Daniela Pires, uma querida, né, Dani? Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E eu queria então te apresentar para o pessoal, brevemente, para a gente não atrasar mais, né? Então, a Dani, gente, ela é psicóloga clínica, primeira professora da América Latina treinada no programa de autocompaixão feroz e mindfulness faz self-compassion, não sei se eu falei certo, pelo Center for Mindful Self-Compassion. Trained teacher do programa de Mindfulness e Autocompaixão, Mindful Self-Compassion, pelo Center for Mindful Self-Compassion. Participante da liderança do SIG Compaixão, aqui da ICBS Brasil. Instrutora certificada do programa de plena aceitação na escola pela Sociedade Vipassana de Meditação de Brasília. Pós-graduação em terapia comportamental e cognitiva em saúde mental pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e em análise transacional pela UNAT Brasil. Curso avançado em psicologia, em cuidados paliativos pela Casa do Cuidar, graduação em psicologia e em comunicação social, jornalismo. Compartilha os conteúdos, o Instagram dela é PC Daniela Pires. Seja muito bem-vinda. É um imenso prazer estar aqui com você, Dani. Passo a palavra toda para você agora. Obrigada, Raíssa. Obrigada a todas as mulheres que estão aqui hoje pela paciência, pela compreensão com os problemas técnicos que a gente teve. E sejam todas muito bem-vindas. Espero que hoje seja uma noite para a gente compartilhar, conversar sobre esse tema que é tão importante para todas nós e que às vezes a gente acaba deixando tudo meio por baixo dos panos, a gente não fala muito sobre essas coisas, essas temáticas. Então, aqui vai ser um espaço seguro para a gente conversar sobre isso. Se quiserem trazer suas angústias, podem escrever no chat enquanto eu estiver falando, fazendo a apresentação. Se tiverem dúvidas também, podem escrever aqui no chat. E só lembrando, né, que eu falo aqui em nome do SIG Compaixão, como a Raíssa falou, né, eu sou uma das líderes. E aqui a gente está em parceria com o SIG Mulheres, que é uma parceria que a gente espera que seja longa e com muitos mais eventos. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela. Vocês estão vendo? Acabou de aparecer. Certo. Então, gente, deixa eu diminuir aqui. Eu não vou conseguir ver vocês aqui o tempo todo porque a tela ficou tomada com a apresentação, mas
Qualquer coisa no final eu olho o chat, ou se tiverem alguma dúvida assim muito urgente, pode abrir o chat e puxar o assunto que eu paro aqui de compartilhar para ver vocês. Então, o tema hoje da nossa palestra é a autocompaixão feroz, quando cuidar de si também é um ato clínico e político. E aqui sou eu, aqui. A Raíssa já fez uma apresentação, mas aqui estão é, as minhas formações, as coisas que eu fiz aí nesse caminho do mindfulness, da autocompaixão. Eu sou psicóloga clínica, eu faço atendimentos online exclusivo para mulheres, então eu me especializei nessa temática das mulheres, de todas essas demandas que nós sabemos muito bem, o que nós vivemos, o que nós sofremos na sociedade, na cultura. E eu fiz todo esse percurso de formação que está aí voltado, exclusivamente para o atendimento de mulheres. Então, quem quiser me acompanhar, aqui está o meu site, meu Instagram. Vou ficar muito feliz de ver vocês lá me acompanhando, trocando mensagens comigo. Então, o mote dessa minha fala é que a gente aprendeu a cuidar, mas a gente não aprendeu a se cuidar. E ao longo da faculdade de psicologia, a gente fica 5 anos aprendendo formas de cuidar das pessoas em sofrimento, dos nossos pacientes, mas a gente não aprende como a gente pode se cuidar nesse percurso, porque a gente começa ali na faculdade, primeiro semestre, faz o estágio, e aí a gente começa a ter os nossos primeiros pacientes, e com o passar da clínica, isso tudo pode ganhar complexidade maior, casos mais difíceis. Então, no começo, a gente tem essas questões, mas são questões que vão nos acompanhar ao longo de toda a nossa prática clínica. Mas especialmente no começo da faculdade, a gente fica, e agora? Eu estou com um caso difícil, eu estou me sentindo mal, eu estou me sentindo insegura. O que que eu faço com isso aqui? Quem eu procuro? Como que eu posso me cuidar enquanto eu estou cuidando das outras pessoas? Então, sobre essa lacuna que vem da nossa formação, que a gente vai conversar aqui hoje. Então, a gente aprende muito que cuidar é esse gesto de amor, até de abnegação de nós mesmas, mas se esse amor não inclui a gente, isso pode virar uma autoexploração. E esse é um grande paradoxo, né, do cuidado. A gente cuida, mas não se cuida. Como que a gente vai se incluir, nesse cuidado? Como é possível a gente cuidar de outras pessoas e não se cuidar também? Isso é bastante paradoxal, né? E aí, isso vem muito de uma questão cultural, social, especialmente aqui que a gente está falando com mulheres, entre mulheres, é que essa coisa do cuidado, ela é muito ligada ao universo do feminino. Então, profissões de cuidado, como psicologia, enfermagem, técnicas de enfermagem, são profissões, muito ligadas ao feminino e que são historicamente desvalorizadas. Quantas vezes vocês, já não receberam pedidos de, faz um atendimento aqui para mim que eu estou precisando muito, ou você dá o preço da sua sessão e a pessoa acha que é muito, porque existe essa expectativa de que seja uma psicologia por amor e que o cuidado seja algo somente por amor e não como uma profissão que a gente demanda anos de formação, de cursos, que a gente precisa se formar e ficar o tempo todo se atualizando, e muitas pessoas desvalorizam isso, e isso é uma coisa histórica, cultural, que vem muito desse lugar, assim, do lugar de quem cuida e especialmente do lugar da mulher que cuida, né? E então a gente precisa pensar.
em como ter essa dedicação profissional sem confundir com esgotamento pessoal, esgotamento profissional, e ter um cuidado ético com a nossa profissão enquanto classe, enquanto valorização da classe e em valorização de nós mesmos, do nosso cuidado, da nossa própria saúde. Então, pensando ainda um pouco mais nessa questão do cuidado e da relação com o feminino, desde que a gente nasce, a gente aprende a cuidar e não aprende a se cuidar. Então, se a gente for ver essa imagem, né? É o que a gente vê das meninas pequenininhas. As meninas aprendem a brincar de boneca, a brincar de fazer comidinha. Então, a gente, desde pequenininha, a gente vai naturalizando esse ato de cuidar do outro e não de cuidar de nós mesmos. E isso é uma coisa que vai se prolongando ao longo da vida adulta. A gente começa brincando de boneca, fazendo comidinha ali nos brinquedinhos, até chegar na vida adulta que a gente vai cuidar dos pacientes enquanto psicólogas, cuidar de outros, cuidar do mundo. A gente tem essa tendência a carregar o mundo nas costas, a cuidar de tudo, cuidar de todo mundo. Existem várias pesquisas que mostram que as mulheres são, em maior quantidade, as cuidadoras de idosos. E, por outro lado, quando a mulher adoece, especialmente com câncer ou doenças assim, elas muitas vezes são abandonadas. Então, quem é que cuida de quem cuida? Em todas essas situações das nossas vidas enquanto mulheres. Então, a gente tem essa socialização que nos ensina a sermos ternas, mas não ferozes. E a consequência disso é que a gente tem, desde criança, passando pela adolescência, idade adulta, essa ênfase exagerada em ajudar os outros, cuidar dos outros, cuidar do mundo, e, ao mesmo tempo, a gente deixa de ajudar a nós mesmos e até mesmo de aceitar cuidado, de aceitar que nós sejamos cuidadas. E isso é algo, que a gente precisa parar e pensar e se questionar a respeito, né? E pensando nisso, eu gosto muito dessa metáfora, que é a metáfora da mulher na garrafa. Ela vem de uma teoria que fala dos scripts culturais, que os scripts são como se fossem roteiros que a gente recebe desde criança, desde o nascimento, que são esses padrões socialmente esperados. Então, é como se fosse um roteiro de um filme que é esperado que a nossa vida se cumpra a partir desse roteiro. E dentro desse roteiro de vida, desse script cultural, existem padrões de pensamentos, comportamentos e sentimentos que são esperados de nós mulheres. Então, essa metáfora da mulher na garrafa, ela fala o seguinte, que a gente nasce pequena e cabe perfeitamente dentro de uma garrafa. E a gente não percebe que existem que já existem esses limites para nós mulheres na nossa vida, na nossa profissão, nos nossos pensamentos, nos nossos comportamentos, ações e sentimentos. Só que à medida que a gente vai crescendo e vai vivenciando diferentes experiências, como violências, situações abusivas, situações difíceis na nossa vida, a gente começa a perceber que existem limites para a nossa liberdade e impostos, né, por esse script cultural que a gente recebeu quando a gente era criança. E aí a gente vai se deparando e tocando nesses limites, que são os limites que dizem quem a gente pode ser, quais são esses papéis pré-determinados, para onde a gente pode ir, o que que a gente deve fazer e o que que a gente deve fazer pelos outros, o que que a gente deve fazer pelas pessoas, quais são as nossas obrigações. E então, a sociedade, que é a metáfora dessa garrafa,
ela se torna um verdadeiro espaço de restrição, de limitação da nossa liberdade. E nesse local, o espaço da mulher é se encolher e silenciar para caber nesse lugar de superadaptação a essas regras e expectativas sociais. Só que a gente, tomando consciência disso, a gente pode encontrar formas de sair dessa garrafa e encontrar nossa liberdade fora desse script cultural que é esperado e pré-determinado na vida de uma mulher. E dentro desse contexto do script, né, cultural, tem a questão da síndrome da boazinha. Eu coloquei essa imagem dessa mulher porque eu acho que representa muito bem a imagem de uma mulher boazinha, que é aquela que sempre está sorrindo, está sempre com uma expressão alegre, contente, e que a gente não sabe exatamente o que está passando por dentro dela. Ela é uma mulher que acaba dizendo sim para tudo e para todos, com medo de desagradar, de decepcionar, e que tem o que a Breiker, naquele livro Síndrome da Boazinha, fala, que é uma compulsão por agradar. Então, essa compulsão por agradar, que é uma coisa muito arraigada no ser mulher, que vem tanto dessa questão dos scripts, da sociedade, do que é esperado para nós mulheres, e que isso influencia nossos pensamentos, comportamentos e sentimentos. Então, é como se esse ciclo fosse sendo o tempo todo alimentado. Então, a gente pensa, nossa, eu não posso desagradar ninguém, eu tenho que dizer sim para tudo. Então, eu tenho esse comportamento de não desagradar, dizer sim para tudo, mesmo querendo dizer não, mesmo estando mal, tendo que dizer sim. E aí isso vem aquele sentimento de desvalorização, de nossa, eu não consigo atingir os meus objetivos, por eu ter que sempre agradar todo mundo, todas as pessoas. E aí a gente fica nesse ciclo, né? Pensamentos, comportamentos e sentimentos. É, com base nessa compulsão por agradar, que vem dessa base social que eu falei anteriormente, né? Então, pensando no nosso universo da psicologia, isso traz uma desvalorização nossa, do nosso trabalho e da nossa categoria de psicólogos, psicólogas, incluo aqui todo mundo, né? Então, a gente, com essa necessidade de agradar todo mundo, de evitar conflitos, de não querer brigar, discutir ou não querer desagradar ninguém, a gente acaba, um exemplo, reduzindo nossos honorários até que seja uma coisa insustentável para a gente não perder um cliente. Quantas de nós aqui já não fizemos isso, especialmente no início, né, da carreira? A gente fica com aquele pensamento assim, não, eu tenho que aceitar porque como é que as pessoas vão me ver? Não, eu tenho que aceitar isso aqui porque eu não vou conseguir mais ninguém. Tá tudo muito concorrido, tá tudo muito difícil, e a gente entra nesse ciclo de agradar o outro e, ao mesmo tempo, de nos desvalorizar. Então a gente entra nesse lugar de um silenciamento, da gente ter que engolir esses desconfortos para manter essa harmonia, esse rosto dessa moça que está aqui no slide. E aí a gente vai se apagando. Então, e aí a gente entra nesse ciclo de cuidar do outro às custas de cuidar de nós mesmos. E aí eu trago essa frase que é para a gente se lembrar disso, que só deve ser sim para o outro quando for sim para mim também. Então a gente é muito difícil, eu entendo, mas a gente precisa ter esse universo, esse panorama social, esse panorama da nossa profissão em vista para que a gente possa pensar e tomar decisões melhores a partir desse conhecimento. E aí vem esse custo alto de cuidar dos outros sem se cuidar. E aí vem uma coisa que a gente sabe que é muito difícil, que é a fadiga do cuidador.
que é essa exaustão física, emocional profunda. E aí vem diversos sentimentos, emoções, sintomas físicos, como essa irritabilidade constante, sentimento de culpa, impotência, perda de sentido no trabalho. E além dessas questões sociais que eu trouxe, isso vem muito de também de uma fadiga empática, que a empatia, ela traz essa fusão emocional com o sentimento da outra pessoa. E a gente precisa ter muito cuidado com essa empatia, sem uma regulação emocional, porque isso pode aumentar ainda mais os custos desse cuidado sem a gente se cuidar. Então, a empatia, ela sente a dor do outro, mas a compaixão, ela compreende essa dor sem se afogar nela. Então, no meio desse quadro que eu apresentei aqui para vocês, eu trago a compaixão como um antídoto para essa fadiga do cuidador, para essa fadiga empática e para essa situação de desvalorização, de menos-valia, que a gente acaba tendo com muita intensidade no início da nossa profissão de psicologia. Então, para ficar mais clara essa diferenciação entre empatia e compaixão, a Tânia Singer, ela fez um estudo que ela mostrou que existe uma diferença, de como o nosso cérebro reage quando a gente, ativa áreas da empatia e áreas da compaixão. A empatia no nosso cérebro, ela ativa respostas mais ligadas à dor, enquanto a compaixão, ela ativa áreas cerebrais mais ligadas ao altruísmo, recompensa. E aí isso é uma diferença enorme, porque a empatia a gente literalmente sente a dor do outro. E aí pode levar àquele lugar de sofrimento empático que causa exaustão e pode nos fazer querer evitar situações, pessoas, porque aquilo é demais para a gente, né? Enquanto, por outro lado, a compaixão, ela, por ativar essas áreas mais do altruísmo, da recompensa, isso gera em nós sentimentos de calor, cuidado e principalmente uma motivação para a ação. E a boa notícia é que a compaixão é uma habilidade que a gente pode treinar para regular a empatia e prevenir esse esgotamento, para que a gente não chegue num burnout ou numa situação de total desconexão com nossos valores, com o porquê a gente decidiu se tornar psicólogas. E então a gente pode treinar a compaixão de muitas formas, tanto formas comportamentais no nosso dia a dia, quanto com práticas formais mesmo de meditação, práticas mais longas, mais curtas, existem diversas formas. Então, o resumo é isso, né? A empatia pode nos esgotar, por isso tudo que eu expliquei, e a compaixão é capaz de nos nutrir. Agora vamos entender um pouco mais sobre a compaixão. Compaixão é essa sensibilidade ao sofrimento. Só que não é só essa sensibilidade ao sofrimento. A compaixão, ela tem um caráter de ação, de motivação. E é uma motivação que a gente tende a aliviar ou cessar esse sofrimento. Então, é um espaço em que a gente pode reconhecer o sofrimento nosso ou de outras pessoas porque surge de um lugar genuíno de desejo, de motivação para cessar esse sofrimento e não se misturar com ele, que essa é a grande diferença entre empatia e compaixão. Então, a gente tem essa motivação ativa para aliviar ou prevenir, ou, se possível, cessar o sofrimento, agindo de uma forma cuidadosa, gentil e, em alguns casos, feroz em relação ao sofrimento, nosso e das outras pessoas. Então, a compaixão, o Paul Gilbert, ele fala que ela acontece em três fluxos. É a compaixão pelos outros, que é dar compaixão,
que é a gente estender esse cuidado, essa motivação de aliviar o sofrimento para outras pessoas. A gente tem o fluxo da compaixão dos outros, que é receber compaixão, que é a gente se permitir ser cuidada. E o terceiro fluxo é o fluxo da autocompaixão, que é a compaixão por si mesmo, que é acolher a própria dor, num sentido mais terno, e agir em favor de você mesma, que é a autocompaixão feroz. Então, a gente se acolhe e age no mundo a partir desse lugar mais compassivo. E é importante que esses fluxos estejam equilibrados para que a gente tenha um cuidado, para que a gente dê cuidado e receba cuidado de uma forma sustentável e saudável. E aí a gente entra na questão das mulheres, né? Que existe uma tendência muito maior, por tudo isso que eu expliquei dos scripts culturais, da síndrome da boazinha, do que é esperado de nós mulheres, a gente tem muito essa tendência de dar compaixão, de cuidar das outras pessoas, de tentar aliviar o sofrimento das outras pessoas, mas a gente tem uma tendência muito grande de negligenciar o nosso próprio sofrimento. Então, a gente tem muita dificuldade de se dar compaixão, que é a autocompaixão, e também, em muitos casos, existe essa dificuldade de receber compaixão dos outros. Quantas vezes a gente não tenta resolver tudo sozinha, a gente não quer pedir ajuda, a gente muitas vezes nem sabe como pedir ajuda, porque a gente passou a vida inteira, resolvendo tudo sozinha, fazendo tudo sozinha, e então são realmente habilidades que a gente precisa treinar, né? Como é que eu posso ser uma pessoa que pode me dar mais compaixão? Como eu posso ser uma mulher que aceita receber compaixão? Até porque a gente vive muitas violências, a gente sofre muitos abusos ao longo da nossa vida de mulheres, e a gente acaba ficando até num certo lugar de desconfiança, de receber compaixão de outras pessoas, até mesmo de se colocar no lugar, nossa, mas eu mereço isso mesmo? Então a gente precisa trabalhar nesse sentido de entender que a gente merece sim também receber compaixão de outras pessoas de uma forma genuína e a gente pode nos prover essa compaixão, que é a autocompaixão, que a gente necessita todos os dias, especialmente quando a gente lida com pessoas em sofrimento, isso aqui é fundamental. E então, falando agora especificamente da autocompaixão, autocompaixão, a definição é muito simples. É a gente aprender a ser uma boa amiga de nós mesmos. Então, a gente pode, quando a gente ficar na dúvida de, nossa, como é que eu posso ser mais autocompassiva comigo? A gente pode inverter a situação e pensar da seguinte forma: se uma amiga minha, uma pessoa querida para mim, uma pessoa que eu amo, estivesse passando exatamente pelo mesmo sofrimento que eu estou passando agora, o que que eu falaria para essa pessoa? Qual seria o tom de voz que eu usaria para falar com essa pessoa? Que gestos, que ações, que comportamentos, que pensamentos eu teria em relação a essa pessoa querida? Com certeza, se a gente fizer esse exercício, a gente vai ver que a gente tem uma tendência maior de ser mais acolhedora, mais terna, mais calorosa com essa outra pessoa do que com a gente mesmo quando a gente está passando pela mesma situação. Então, é, se vocês aí estiverem passando por alguma situação difícil, algum sofrimento muito intenso, essa pode ser uma ferramenta que vocês podem usar. Se fosse uma outra amiga minha passando por isso, como eu falaria com ela? E a partir desse lugar, desse distanciamento, você pode encontrar uma outra forma de lidar com você mesmo, de trazer palavras gentis para você, de se cuidar de uma maneira, de uma outra maneira. Então, esse é um.
um dos exercícios de como a gente trazer mais autocompaixão para nós mesmos, dar essa perspectiva. E aí, a NEF traz essa definição da autocompaixão, que ela é composta por três elementos, que é a atenção plena ou mindfulness, são palavras sinônimas, a humanidade compartilhada e a autobondade. Então, se a gente for pensar, na autocompaixão nesses três, elementos, mindfulness, atenção plena, é a base da autocompaixão. Aqui a gente não vai pensar em mindfulness dessa forma que é dito como uma forma de ser mais produtiva ou ter mais foco no trabalho para que entregue mais metas. Aqui a gente vai pensar em mindfulness como uma ferramenta de transformação, porque mindfulness é uma forma de você enxergar a realidade como ela se apresenta. Então, é você reconhecer o que está acontecendo, perceber que você está sofrendo enquanto você está sofrendo, sem negar nem exagerar. Então, não é tampar o sol com a peneira, não é esconder, o que está acontecendo. Pelo contrário, mindfulness é enxergar, ver, reconhecer o que está acontecendo naquele momento na sua vida. E a partir desse reconhecimento, é, dessa qualidade de mindfulness, a gente pode trazer o elemento da humanidade compartilhada, que é o que nos lembra que nós não estamos sozinhas, que outras pessoas sofrem. Por exemplo, aqui nós estamos num grupo de muitas psicólogas. Então, a gente pode pensar que cada uma de vocês que está aqui certamente está sofrendo por algum motivo, por alguma situação. Lógico que os sofrimentos não são iguais, existem grupos, pessoas que sofrem mais em nossa sociedade, mulheres negras, mulheres indígenas, pessoas com deficiência. E então a gente percebe que nós não estamos sozinhas, que sofrer é parte da experiência humana, mas a gente também adota essa perspectiva de que podem haver sofrimentos diferentes de acordo com a história de vida de cada pessoa, a condição de cada pessoa. E a gente vai tomando essa perspectiva cada vez maior do sofrimento. E entendendo isso, que reconhecendo o que está acontecendo com mindfulness, lembrando da humanidade compartilhada, de que nós não estamos sozinhas e que o sofrimento é parte da condição humana, a gente pode nos oferecer bondade, gentileza, em vez de autocrítica. Então, pensando nesses três elementos da autocompaixão, a gente pode pensar que a autocompaixão é um verdadeiro antídoto para a autocrítica, vergonha, rigidez, porque a gente vai adquirindo essa tomada de perspectiva, essa flexibilidade de entender o contexto, de perceber que nós não estamos sozinhas e de que a gente pode se cuidar, que a gente pode se incluir naqueles fluxos da compaixão. Então, gente, precisa ficar muito claro que a autocompaixão não é passar pano para a gente mesmo. Isso é um mito muito recorrente da autocompaixão, porque, como eu falei, isso- o- a base da autocompaixão é mindfulness, é a atenção plena, que nos faz ver a realidade e não ignorar a realidade. Então, a partir disso, e pensando em todos os três elementos que eu falei, é realmente um caminho de autorresponsabilidade pelas nossas escolhas, pela forma, com que nós nos tratamos e também é uma diferente forma da gente lidar com o sofrimento, com o nosso sofrimento. E a partir desse lugar de ver a realidade como ela é, entender que outras pessoas também sofrem e nos tratarmos com mais gentileza e bondade, a gente entra num lugar de reconhecimento honesto das nossas próprias falhas, dos nossos erros, dos nossos defeitos.
porque a gente pode aceitar que nós somos imperfeitas, com essa perspectiva mais realista mesmo da realidade. E tem uma frase que eu gosto muito que a gente aprende a se tornar uma bagunça compassiva, porque nós não vamos ser perfeitas sendo autocompassivas, esse não é o nosso objetivo. A gente se dá autocompaixão porque a gente sofre. Então, em vista disso, a gente aprende a encontrar outras formas de lidar com o nosso sofrimento, de lidar com as nossas imperfeições, a partir de uma perspectiva mais sustentável, mais saudável, saindo desse lugar de vergonha, de culpa, de ter que ser boazinha, de ter que agradar aos outros, porque a gente também se incluiu naqueles fluxos, no ciclo da compaixão. Então, eu adoro essa frase da Audre Lorde, que ela fala que cuidar de mim não é autoindulgência, é autopreservação. E isso é um ato de bem-estar político. Esse é o mote da nossa conversa de hoje. Cuidar de nós mesmas é autopreservação, é autocuidado. E a gente estar bem enquanto mulheres psicólogas, isso é um verdadeiro ato de bem-estar, um ato político, porque na nossa sociedade tudo faz com que a gente fique cansada, que a gente é, se disperse e não se veja como grupo de mulheres. A gente está sempre cada uma meio para um lado. Então, a gente pensar na autocompaixão, de ver a realidade, estar com outras mulheres que também podem estar sofrendo coisas semelhantes, perceber que todos sofrem, embora haja essas diferenças das interseccionalidades, né? E nos tratarmos bem, nos incluirmos nesse ciclo do cuidado, isso é um ato, um verdadeiro ato revolucionário e um ato político. Lembre-se sempre disso. E agora, é, a gente vai começar a entrar na questão da autocompaixão feroz, propriamente dita. Porque pela, pelos estudos da autocompaixão, a gente fala que a ternura e a ferocidade, elas são duas asas de um mesmo coração. Então, são dimensões complementares, assim como a gente inspira e expira, a gente busca esse equilíbrio entre ternura e ferocidade. Então, a autocompaixão terna é essa autocompaixão mais conhecida, digamos assim, que é a autocompaixão que acolhe a dor, que fala com uma voz mais gentil, que busca esse conforto, esse acolhimento e que nos ensina a nos cuidar. Enquanto a autocompaixão feroz, ela protege o que é importante, ela fala com uma voz firme, é a voz que diz não quando tem que ser dito não, é a voz, é a ação no mundo que busca a justiça e é o que nos ensina a agir no mundo. Então, a ternura é o que nos sustenta e a ferocidade é o que nos liberta. Então, a Christine Neff, ela vai dizer que esse equilíbrio entre ternura e ferocidade é o que ela chama de a força do cuidado. Então, a gente tem um cuidado, mas a gente também tem força. E isso é muito importante na nossa prática clínica, porque enquanto a ternura nos ajuda a lidar com o sofrimento do outro e o nosso também, porque aqui a gente sempre vai se incluir no círculo da compaixão, nos fluxos da compaixão, enquanto a compaixão feroz ela vai sustentar limites e vai nos dar coragem de nos posicionarmos. E isso aqui é importantíssimo para a gente desde o início da nossa prática clínica. E a autocompaixão feroz, a gente fala que a autocompaixão ela tem infinitas formas de se manifestar no mundo, assim como são infinitas as formas de sofrimento entre todos os seres. Mas existem três expressões da autocompaixão feroz que foram mapeadas pela Christine Neff e sobre as quais a gente vai tratar aqui, né, a partir de agora, que é a proteção, a ação de nos prover o que a gente necessita e a motivação.
Então, proteger é essa ação e essa coragem da gente estabelecer limites e nos defender e dizer não. Aqui você passou do limite, aqui não tá bom para mim, isso não é certo, porque eu preciso me proteger, eu preciso me incluir nesse ciclo da compaixão. Eu preciso ser feroz também. A segunda expressão da autocompaixão é a de prover as nossas necessidades, que é essa busca entre um equilíbrio entre o que a gente dá e o que a gente recebe. Porque não adianta eu só cuidar, 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 enquanto eu preciso também me cuidar e ser cuidada. Não adianta a gente, por exemplo, ter um banquete, a gente dar comida para todo mundo e a gente ficar sem comer. Então, a gente também precisa prover as nossas necessidades, sejam elas físicas, emocionais, espirituais, quaisquer que sejam. E a terceira expressão é a motivação, que essa ferocidade ela dá essa clareza para a nossa ação no mundo, esse encorajamento para a gente crescer pessoalmente, profissionalmente, para a gente aprender com os desafios, para a gente progredir e nos motivar a, por exemplo, sair daquela estrutura da garrafa, da gente se motivar a buscar nossa liberdade, motivar a buscar condições melhores de trabalho, nos motivar a buscar formações para que a gente seja uma profissional melhor, e tudo nesse sentido da motivação pessoal e profissional. Aí aqui eu vou trazer um detalhamento um pouco maior de cada uma desses três aspectos da autocompaixão feroz. Proteger, o símbolo da proteção é o não. Então, é esse símbolo dessa ilustração que eu coloquei aqui. Lembre-se sempre disso, assim, é o não, estabelecer limites. Então, a gente vai pensar da seguinte forma: para a gente se proteger, a gente precisa ter clareza da situação, atenção plena. Então, para a gente se proteger, a gente precisa ter clareza da situação, clareza das nossas decisões e para então agir com coragem, que é aquilo que nos dá a, o poder de erguer nossa voz, dar limites, dizer não e dizer o que é necessário naquele momento. E nesse contexto da proteção, a gente se percebe com poder, a gente se percebe empoderada. Então, a gente reconhece que a gente não está sozinha nessa luta, que é a humanidade compartilhada, e que todas as pessoas, inclusive nós mesmos, merecemos um tratamento justo, um tratamento equânime. E a gente pode, inclusive, unir as nossas lutas com as lutas de outras mulheres e fazer o que é certo. Então, aqui a gente sempre vai pensar em nós mesmos, mas que a gente não está sozinha no mundo. Existe um coletivo de mulheres, existem sofrimentos que são compartilhados por mulheres, embora, como eu já falei, existam situações, que são muito ligadas a, por exemplo, mulheres negras, LGBTQIAPN+, mulheres indígenas e todas essas questões das interseccionalidades, mas todos estamos, no fim das contas, querendo ser amadas, querendo nos amar e nos ver livres do sofrimento. Então, a gente vai se proteger nesse sentido. E o segundo aspecto da autocompaixão feroz é o de prover nossas necessidades. Então, é como uma forma da gente aprender a se nutrir no meio desse caminho. Então, a gente busca sempre uma autenticidade, porque a gente pode ver a realidade como ela é, mindfulness, e ser fiel aos nossos valores. Nossa, eu necessito disso. Isso é importante para mim. Por exemplo, para mim, a questão do silêncio é algo muito importante. Então,
é uma necessidade que eu busco sempre atender na medida do que é possível. Eu me abasteço num ambiente de silêncio. Então, é algo que me nutre e que eu preciso ser feroz para defender esse meu valor, essa coisa que autenticamente é importante para mim. E a partir desse lugar de autenticidade, de poder prover o que é importante para você, a gente começa a ter uma sensação de satisfação por atender nossas necessidades, a gente reconhecer o que é importante e a gente perceber que a gente pode se satisfazer emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, e aí vai trazendo uma sensação de equilíbrio, porque a gente percebe que a autocompaixão não é ser egoísta, não é nos colocar num lugar de cuidado exclusivo. Não, porque num lugar em que a gente se respeita, atende às nossas próprias necessidades, a gente consegue ter uma perspectiva mais equilibrada e equitativa mesmo em relação às outras pessoas, em relação ao cuidado com o outro. E isso, na nossa clínica, é algo fundamental, porque a gente estando bem, a gente estando nutrida, com certeza nós vamos estar mais presentes, numa qualidade de escuta, com uma qualidade de escuta melhor para as nossas pacientes, para os nossos pacientes. Então, nos prover das nossas necessidades faz com que a gente esteja num lugar melhor e mais saudável de prover a necessidade dos nossos pacientes. E o terceiro aspecto é a motivação, que é encorajar o nosso crescimento. Então, a autocompaixão feroz, ela nos impulsiona para atingir os nossos objetivos. E isso vem a partir dessa visão clara de mindfulness, que nos faz perceber para onde a gente quer ir, o que que precisa ser feito para chegar até lá, para a gente reconhecer o que não nos serve mais nesse caminho, o que que a gente precisa buscar para chegar nesse objetivo, o que que é necessário mudar, o que que é necessário aprimorar, o que que é necessário trocar, mudar. E a partir desse lugar, dessa visão clara, a gente vai ganhando esse encorajamento porque a gente se percebe como capaz de fazer coisas diferentes, de fazer as coisas que a gente quer, as coisas que a gente gosta. A gente vai se encorajando com a nossa própria percepção de que a gente é capaz, sim, de dar o nosso melhor, de atingir metas, objetivos, e isso vai nos levando até a um lugar de sabedoria da gente entender que a gente é capaz, mas ao mesmo tempo acolher que a gente pode ser imperfeito, que a gente pode errar, que a gente pode fracassar no meio desse caminho, desse percurso, mas que a gente pode corrigir o que tiver errado, que a gente pode observar, crescer, aprender, mas que a gente é capaz de chegar onde a gente consegue com essa visão encorajadora e sábia do nosso caminho, do nosso percurso. Então, gente, pensando nesses três aspectos da autocompaixão feroz que eu comentei aqui com vocês, autocompaixão feroz é realmente cuidar de si como um ato político, porque a gente vai estar nesse lugar de proteger, prover e motivar a nós mesmos. Então, essa energia, essa força de um amor que não é só terno, mas é um amor que protege, que provê necessidades e que motiva que nos motiva a irmos além. É uma força que defende nossa dignidade, que defende nossos limites, que defende nossa qualidade, ética, terapêutica na clínica. Então, a gente pode pensar nesses limites como formas reais de autocuidado, como formas da gente cuidar da nossa clínica, porque a gente se protegendo, a gente sendo feroz com nós mesmos, com os nossos limites, com o que é importante para cada uma de nós,
A gente previne a fadiga empática, que eu tinha falado anteriormente, previne burnout e aprimora ainda mais a nossa capacidade de estar com o sofrimento de uma outra pessoa na clínica. Porque é aquela coisa, se a gente estiver imersa no nosso sofrimento, ou sem saber para onde ir, ou como ter essa ação no mundo, fica realmente muito difícil da gente lidar com o sofrimento do outro. Então, essa é uma forma da gente se cuidar enquanto a gente cuida dos outros, que é a nossa profissão, que é o que a gente escolheu fazer. E o que é fundamental nisso é que a gente se cuidar, a gente ser saudável, a gente se unir para discutir, para falar sobre esse tipo de assunto, a gente desafia essa cultura patriarcal que quer que nós mulheres estejamos sempre exaustas, sempre disponíveis, sempre cuidando, sempre dizendo sim e sempre sendo as boazinhas. Então, a gente nós, sendo mulheres ferozes, a gente pode trazer esse lugar de proteção, de prover a nós mesmas e de motivação que desafia tudo isso que a gente comentou aqui, dos scripts, da cultura patriarcal, limites impostos, síndrome da boazinha. Então, esse daqui é um panorama, um caminho realmente possível para que a gente trilhe na nossa clínica e na nossa vida pessoal também. E eu gosto muito de falar sobre esse tema da equanimidade, porque a gente precisa, novamente, cuidar dos outros sem perder a nós mesmos. Equanimidade é essa qualidade de presença com clareza e sabedoria, sem a gente se perder em meio ao sofrimento. Eu trouxe essa imagem da montanha porque a equanimidade ela é representada, ela pode ser representada pela imagem da montanha. Se a gente for, se cada uma de vocês aí pensar numa montanha que vocês viram ou que vocês viram em algum desenho, algum filme, ou que vocês imaginarem da cabeça de vocês, que criarem, a montanha, ela permanece estável. Passa o verão, passa a primavera, passa o outono, passa o inverno e volta todo o ciclo, mas a montanha permanece. Ela se ajusta às estações do ano de uma forma que ela não se degrade, de uma maneira que ela permaneça firme, mas ela consegue estar com todas essas mudanças de tempo, de clima, conseguindo equilibrar essa presença com essa capacidade de flexibilidade. Então, essa capacidade, essa qualidade da montanha de permanecer com clareza e sabedoria, sem se perder em meio às diferentes estações do ano, sem se perder em meio aos diferentes sofrimentos, é essa qualidade da equanimidade, que é algo que nós, psicólogas, podemos treinar, desenvolver já desde o início da nossa carreira. E é esse lugar de que ternura e ferocidade deixam de lado um certo apego a resultados ou a algo que seja melhor para ajudar os outros ou a nós mesmas naquele momento. É abandonar essa ilusão de controle que a gente tem, que a gente quer ter. Lógico, a gente quer que nosso paciente melhore, que na próxima sessão ele esteja diferente de quando ele chegou essa semana, mas nós não temos controle sobre isso. A gente precisa ter serenidade para aceitar essas coisas que a gente não pode mudar, que é aquela oração, né, da serenidade, aqui eu trouxe um trechinho, serenidade para aceitar as coisas que nós não podemos mudar, coragem para mudar as coisas que nós podemos mudar e sabedoria para distinguir umas das outras. Então, essa é a qualidade da equanimidade. A equanimidade permanece como essa montanha, mas não se mistura, não se perde em meio ao sofrimento, não cria essas expectativas.
ela abandona essa ilusão de controle. E é uma qualidade que está em nós e que a gente pode treinar, a gente pode desenvolver. Então, a gente pode pensar na nossa clínica enquanto esse espaço de equanimidade, porque todos nós psicólogas, nossos pacientes, todo mundo que está aqui vendo essa palestra, cada um está numa jornada de vida, num momento de vida, com maiores dificuldades, com sofrimentos, com dificuldades, com facilidades, com qualidades. Mas nós, psicólogas, não somos a causa do sofrimento dessas pessoas que nós atendemos, dos nossos pacientes. E nem está inteiramente no meu poder, enquanto psicóloga, fazer esse sofrimento desaparecer. Embora a gente queira fazer com que esse sofrimento desapareça, né, da pessoa que está ali na nossa frente. Em momentos como esses, da gente ver um sofrimento tão intenso, de ver casos difíceis, podem ser momentos muito difíceis para a gente suportar, não só enquanto psicólogas, mas enquanto seres humanos mesmo. Mas mesmo assim, a gente pode ajudar, se a gente puder e da forma que a gente puder, pensando naquilo que a gente conversou antes, considerando os nossos limites, até onde é bom para mim, até onde eu dou conta, até onde é possível para mim, até que ponto isso não vai me levar a um sofrimento também muito intenso. A gente precisa sempre nos incluir no ciclo da compaixão, nos incluir no ciclo do cuidado. Então, a prática de uma clínica enquanto espaço de equanimidade traz esse aspecto do abandono dessa ilusão de controle, do querer resolver, da pressa, dessa rapidez, e com o aspecto da ferocidade, da gente saber quais são os nossos limites, até onde a gente pode ir, até onde é possível para nós, e saber que a gente pode dizer não quando o sofrimento está muito difícil para nós também. A gente precisa se cuidar enquanto a gente cuida dos outros, sem nos perder nesse caminho. Então, falando de tudo isso, é, aqui, a pergunta da compaixão, se vocês esquecerem de tudo e se lembrarem disso, para mim isso é uma missão cumprida. Essa é a pergunta da compaixão, do que eu preciso agora. Se tudo estiver difícil, é, eu vi a palestra da Dani, mas eu não lembro o que que é mindfulness, eu não me lembro o que que é autobondade, eu estou sendo feroz, não estou? Lembre-se dessa pergunta, do que eu preciso agora? Você vai saber do que você precisa. Pode ser um gole d'água, pode ser parar de olhar para a tela e olhar para a janela, pode ser desligar o celular, pode ser levantar da cadeira e sentar. Podem ser ações pequenas, mas lembre-se sempre dessa pergunta da compaixão, do que eu preciso agora. Essa é uma forma de, em meio ao turbilhão, ao caos da vida, vocês se incluírem de volta no ciclo da compaixão, se incluírem de volta nesse círculo do cuidado, de pensar em como se cuidarem, de como estarem sendo cuidadas em meio ao sofrimento, ao turbilhão da vida, o caos, a confusão. É uma maneira de parar, pensar e entender do que eu preciso agora. Se um dia vocês quiserem pegar essa frase, colocar bem grande assim no computador, num lugar que vocês vejam sempre, pode ser um ponto de apoio assim para vocês. Assim como eu tenho essa pulseira aqui, que ela me lembra da autocompaixão, essa pergunta pode ser também um lembrete para vocês em meio ao caos. O que que eu preciso agora? Essa é a pergunta da compaixão. Então, concluindo, a autocompaixão feroz é esse lugar de cuidar de si como um ato clínico, político e comunitário. Clínico porque o corpo e a mente de nós psicólogas são instrumentos de trabalho
que precisam ser cuidados também. Cuidar de nós mesmas é cuidar da nossa clínica. A gente entender quais são os nossos limites é cuidar da nossa clínica. A gente valorizar a nossa profissão, nos valorizarmos enquanto profissionais, é cuidar da nossa clínica, é cuidar de nós mesmos. Então, pensem nesse aspecto da autocompaixão feroz como um cuidado com, não só com vocês, mas um cuidado com a clínica de vocês. E o aspecto político é que dizer não, que é o que a autocompaixão feroz nos ensina, é resistir a essa cultura patriarcal do sacrifício feminino, sair daqueles limites impostos da garrafa, buscar uma nova forma de viver a nossa vida, sair dos roteiros, dos scripts pré-determinados e estabelecer uma vida mais liberta, com fronteiras mais saudáveis, em que a gente possa se proteger ao longo do nosso caminho, do nosso percurso. E o aspecto comunitário é que a gente pode inspirar outras mulheres a se cuidarem com mais coragem, com mais dignidade, com mais ferocidade, não só com a ternura, porque praticar autocompaixão é a gente se reconhecer humana, é saber que assim como eu, todas vocês, todas nós sofremos. Embora, como eu já falei, existam sofrimentos diferentes a depender da vivência, das condições, causas e condições das vidas de cada uma de vocês. Então, cuidar de si mesma é revolucionar o cuidado. Por tudo isso que eu falei aqui com vocês, lembrem-se disso e obrigada por me ouvirem. Aqui estão os meus contatos, quem quiser conversar comigo, quem quiser entrar em contato, quem quiser perguntar alguma coisa, eu fico totalmente à disposição. Podem mandar dúvidas, perguntas, comentários. Se quiserem tirar foto e me marcar lá no Instagram também. Então, era isso que eu tinha para oferecer para vocês. E vou parar de compartilhar, que é para eu ver o rostinho de vocês agora. Muito obrigada, Daniela. Dani, foi ótimo estar aqui com você. E que bom que esse evento aconteceu, porque foi muito, muito gostoso ouvir isso, né? Esse olhar para o nosso cuidado, para o cuidado do cuidador, né? Extremamente importante. Aqui no Exatamente. chat, eu já vi mensagens, né, de elogiando a palestra, é, que gostaram, né, de terminar o dia, né, te ouvindo. Mas a gente não tem perguntas por hora. De toda forma, você já deixou seus contatos, né? Isso. Então, pela hora, pelo atraso, eu acredito que a gente pode ficar por aqui, né? Eu agradeço, né, a todas vocês que participaram e a você, em principal, Dani, por conseguir, né, e poder estar conosco, né, até aqui, depois desse nosso atrasinho que a gente fez. Que bom que deu certo. Eu estou muito feliz por conseguirmos isso, né? Sim, e eu agradeço muito a vocês pela compreensão, para todo mundo que ficou aqui até agora, ouvindo esse tema tão importante e que essa mensagem não fique só aqui entre nós, compartilhem, vamos falar mais sobre autocompaixão, autocompaixão feroz, porque é algo que nós mulheres precisamos, união e autocompaixão feroz. Não é à toa que a gente está aqui, né? No Sig Mulher, junto com o Sig Compaixão, através da SBS Brasil, promovendo esse evento muito importante, né? Dando a fala para você, enquanto mulher, terapeuta contextual, aqui nos representando hoje. É uma honra estar aqui com você hoje. Muito obrigada mais uma vez. E, e é isso. Até a próxima, gente. 2026 a gente espera trazer mais eventos com mais vozes, né?
de nós mulheres aqui da SBS Brasil. Muito obrigada. Boa noite, gente. Beijos. Se cuidem. Boa noite. Parei a gravação. Então vamos lá. Tchau, Dani. Obrigada. Tchau, Raíssa. Um beijo. Obrigada por tudo. Beijo. Tchau.